nós temos uma alta demanda, por quê? Nos casos dos imóveis rurais, eu vou me focar aqui, tá, pessoal? Nos imóveis rurais, tá? Que é o nosso nicho de trabalho. Nos imóveis rurais, nós temos legislações que obrigam a planta memorial descritivo e a responsabilidade técnica, o georreferenciamento, tá? Ou seja, você hoje não faz nenhuma transação no cartório sem ter o georreferenciamento. Você não faz nenhuma transação no cartório, nenhuma ação de uso capião sem ter o georreferenciamento. Eles precisam ter as coordenadas referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro para fazer qualquer tipo de regularização dos imóveis rurais. Santiago, eu entendi. Então, qualquer regularização, chegou no cartório, vai precisar, vai. Tá? Vai precisar. Só que o cartório também só não precisa disso. Para os imóveis que já têm matrícula e para os imóveis que, como eu disse, os imóveis que eram registrados eram uma fazenda grande, e aí o pessoal foi invadindo, foi doando para os funcionários, e aí foi criando fazendas pequenas e não tem registro daquelas informações. Né? Então, tem a possibilidade de fazer alguma ação de regularização daquela posse. Uma dessas ações é a ação de uso capião, que é uma ação mais utilizada para regularização de posses aqui. Então, essa ação é regulamentada pelo provimento 65. E no provimento 65, além do georreferenciamento, vai se exigir o cadastro ambiental rural, o CCIR e o ITR do imóvel rural. Ou seja, ele não precisa só da pessoa que faz o georreferenciamento. Ele precisa da pessoa que faz o combo rural, do gestor do imóvel rural que traz tudo isso para ele resolver o problema dele, para ele, no caso de uma ação de uso capião, você que é advogado aí, que está me vendo, ou então você que pode fazer parceria com um advogado, você entregar o laudo técnico de uso capião, como a gente diz aqui na comunidade do combo rural, entregar para aquele advogado ali, para ele entrar com a ação de uso capião e comprovar e regularizar aquela área ali, né? E passar a ter a matrícula daquela área. Ou seja, aquela matrícula lá, eu vou chegar no cartório e vou conseguir identificar aquela oficial que eu fui hoje, alguns anos, ela vai chegar assim, qual é a região, Santiago, que você quer regularizar? Deixa eu ver aqui, ela vai abrir o programa e ela vai ver, ó, eu tenho esse imóvel registrado, esse imóvel registrado, esse imóvel com georreferenciamento, esse imóvel com georreferenciamento, esse imóvel com georreferenciamento, e o seu imóvel aqui está em uma área registrada. Tem uma área registrada. Então, você tem que resolver esse problema aqui com esse proprietário, já tem domínio, não tem, está confrontando, não está sobrepondo, não está. Então, os cartórios eles vão ter informações públicas, inclusive, para divulgar, né? E para eles tomarem as melhores decisões. Não se planeja sem se conhecer. Não se planeja sem se conhecer. Isso serve muito para a prefeitura, isso serve muito para o cartório também. Ou seja, tem que conhecer as matrículas dele para conseguir se planejar, se organizar ali na área deles, tá? E aí eu já vou responder uma pergunta do João Batista aqui, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, mas tem os imóveis rurais que não é obrigatório de acordo com o tamanho. Olha só, boa pergunta. E aí eu vou explicar a questão da regularização dos imóveis rurais aqui. Existe o georreferenciamento e exige a certificação de imóveis rurais. João Batista e todo mundo que tem essa dúvida. Você que é técnico, você que é advogado, você que é contador, você que não é da área, você que é proprietário de imóvel rural, você que está chegando aqui, você que é técnico e engenheiro, preste atenção no que eu vou falar. Só isso aí você vai conseguir explicar para muita pessoa o que você ouviu aqui comigo. Ok? Vamos lá. Existe o georreferenciamento de imóveis rurais que eu estou falando aqui, georreferenciamento de imóveis rurais. Santiago, o que é o georreferenciamento de imóveis rurais? E aí eu vou utilizar toda a minha arte gráfica aqui para mostrar para vocês. Essa aqui é uma fazenda, não é? Olha lá, tá fazenda escrita, não tá? Fazenda escrita aí, não tem? Então, esses pontos aqui, ó, eu fui lá com o meu GPS de precisão, tá? E coloquei as coordenadas desses pontos. Com essas coordenadas, eu
com esses pontos aqui, ó, eu faço as ligações dessas linhas, né? Cada vértice do imóvel. No caso aqui são 6 vértices, mas pode ser 20, pode ser 30. Se tivesse o rio aqui, ó, seria vários vértices aqui, né? Tá? Então, esse imóvel rural, eu tenho um polígono e tenho uma área nele, ok? Então, eu vou ter que fazer o georreferenciamento, fazer uma planta que represente esse polígono aqui e fazer um memorial descritivo, que além disso aqui, ó, eu vou ter que colocar aqui, ó, olha só, aqui, além dessas informações, eu vou ter os confrontantes, tá? Fazenda Pera, do ponto 1, aí você coloca o nome dos pontos, né? Que seriam os pontos dos credenciados. Cada um tem um códigozinho, tá? Ou então, se você não é credenciado, você coloca aqui. Do ponto 1, coordenada tal, 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 até o ponto 2, coordenada tal, 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 confrontou com a Fazenda Pera de uma distância de 100 metros, 50 centímetros. Ok? E aí vai. Confrontou com a estrada, aqui é a estrada, e aí do ponto tal a estrada, depois a fazenda Morango aqui, né? Depois a fazenda Limão aqui, tá? Então seria isso, o memorial descritivo, descrever, o próprio nome já diz, descrever o que está ali naquela planta e escrever as coordenadas. Santiago, isso é um georreferenciamento? Sim, isso é um georreferenciamento, tá, João? Isso é um georreferenciamento, ok? Só que o que é o georreferenciamento? O que é que o João está falando aqui, Santiago? As áreas, não é obrigatório para as áreas acima de 100 hectares. O que não é obrigatório para as áreas acima de 100 hectares, né, João, é a certificação de imóvel rural, que é uma coisa diferente. Tá? Então, por que é diferente, Santiago? Olha só, a certificação, ela foi estabelecida ali pela Lei 10.267 de 2001, tá? E lá se tornou obrigatório o georreferenciamento, não só o georreferenciamento, e a certificação do imóvel rural. O que é a certificação do imóvel rural? É você fazer o georreferenciamento nos padrões que o INCRA estabeleceu, você, um profissional credenciado pelo INCRA, e você, com esse georreferenciamento, nos padrões do INCRA, você certificar o imóvel, ou seja, se colocar na base do INCRA lá e garantir que não há sobreposição. Esse trabalho é feito por credenciados junto ao INCRA, ou seja, um profissional responsável técnico, como eu posso ser credenciado ou não no INCRA. Se eu for credenciado, eu posso fazer o serviço de georreferenciamento, que nada mais é um georreferenciamento, nos padrões do INCRA e certificar o imóvel. Santiago, a lei obriga o quê? Obriga você a fazer a certificação hoje dos imóveis rurais acima de 100 hectares. A certificação, tá? Mas você não vai conseguir fazer nada no imóvel, os abaixo de 100 hectares, sem o georreferenciamento. Santiago, seria a planta memorial descritivo e a responsabilidade técnica sem certificar. Os imóveis abaixo de 100 hectares, eles não são obrigados a certificar se fizer qualquer transação no imóvel. Então, os imóveis acima de 100 hectares, eles são obrigados a certificar, a não apenas contratar Santiago, né, que ele pode fazer o georreferenciamento, a contratar o cara que é um profissional que faz o georreferenciamento e certifica o imóvel. Ele precisa ser credenciado para fazer serviço de certificação. E é aí que nós temos muito retrabalhos aí nos imóveis rurais, porque contrata ali, por exemplo, qualquer tipo de profissional que ele pode fazer uma planta no memorial descritivo e tem uma responsabilidade técnica, mas ele fez apenas o georreferenciamento. E na hora de certificar o imóvel depois, por exemplo, fez apenas o georreferenciamento, o cartório não é obrigado a exigir a certificação para as áreas abaixo de 100 hectares hoje, mas próximo ano, pessoal, 25 hectares ou mais, já vai ser exigida a certificação, tá? Mas o que a gente recomenda aqui na GNSS? E muitos proprietários estão entendendo, e muitos de vocês estão entendendo também, que já façam o georreferenciamento e a certificação, mesmo as áreas abaixo de 100 hectares. Isso dá mais segurança para o cartório, isso dá mais segurança para o trabalho feito por você, para o seu cliente, mesmo que aquele proprietário ele pague mais pelo seu serviço. Ok?
Então, nós não fazemos nenhuma medição de imóvel rural sem ser nos padrões de certificação. Porque mesmo se ele não certificar, possivelmente alguma hora ele vai ser exigido isso. Então, hoje a gente recebeu uma mensagem, ele perguntou, quero meus imóveis certificados. O que é que eu preciso, Thiago? Então, pessoal, eles estão entendendo que dá uma segurança para ele se aquela certificação está averbada no cartório de registro de imóveis. Traz uma segurança jurídica também para aquela matrícula. Ou seja, matrículas antigas que não têm medição vão precisar do georreferenciamento. Vão precisar do georreferenciamento, do ITR, do CCIR, do Cadastro Ambiental Rural. Então, é muito importante, se você não é o profissional responsável técnico, você fazer parceria com esses profissionais para você executar o combo rural completo. Então, não adianta você entregar apenas CASA, CIR, ITR, se ele quer a área registrada dele, se ele tem apenas a posse, e você pode trazer isso para ele.